Boa tarde, colegas. Venho falar aqui de dois temas importantes para a nossa cidade. Um primeiro é o que está na ordem do dia, que todo mundo deve estar preocupado, todo mundo está acompanhando, que é a votação de amanhã, a questão da atualização da planta genérica de valores, que é o IPTU. Né? Mais uma vez, nós da bancada do PSOL, a gente vem aqui ao púlpito fazer um apelo para o governo para que reconsidere e dialogue com os vereadores antes de tentar aprovar em segunda votação esse projeto. É uma atualização de IPTU absolutamente violenta, principalmente com as periferias de São Paulo. Nós estamos falando de aumentos que chegam na casa dos 90%, 100%, 150% para bairros como Santo Amaro, como Perus, Anhanguera, Capão Redondo, Grajaú, regiões periféricas da cidade que nada justifica um aumento brutal do IPTU. Não tem condição esse projeto ser votado. Nós, da bancada do PSOL, estaremos, obviamente, sendo contrários, muitos dos senhores são, e eu sei, me parece que existe uma intenção do governo de votar em segunda manhã. Queria aqui voltar a fazer esse apelo. Esse projeto não tem condição nenhuma de votação. O correto, se o Executivo tiver o mínimo de respeito por essa casa, é trazer uma mudança com alterações que não tem esse aumento violento, draconiano, agressivo, contra a população especial das periferias, antes dialogue com os vereadores e depois apresente um projeto diferente. Para nós não foi enviado nada, em termos de mudança. O Executivo tinha dito na primeira votação que iria mudar o projeto, queria melhorar os números, que não teria um aumento tão brutal e queria enviar essa mudança antes da votação. A gente está na véspera do suposto dia da votação em segunda e nada foi enviado para a gente. É injusto esse aumento de IPTU, extremamente injusto, principalmente para os bairros periféricos. Esse é o primeiro tema. Queríamos deixar aqui esse apelo. O segundo tema, que é de âmbito federal, mas que é muito importante também aqui para a cidade de São Paulo e para todas as cidades do país, é o risco que a gente está vivendo com a possibilidade da votação de uma reforma administrativa, que é um ataque também histórico, horrível, sobre o funcionalismo público. A reforma administrativa, uma proposta, infelizmente, conseguiu as assinaturas necessárias no Congresso Nacional em Brasília, é uma reforma administrativa que retira a estabilidade do serviço público e estabelece ferramentas de assédio sobre os servidores. O serviço público é fundamental para garantir, gente, um mínimo de estabilidade nos direitos. O mínimo. O que essa reforma está colocando, eu espero muito que ela não prospere a nível federal, é uma reforma que, estabelece um novo regime que é como se fosse uma estabilidade de 5 ou de 10 anos. Deixa de ser uma carreira. Deixa de ser um profissional que vai, de fato, terminar a sua carreira no serviço público. Passa a ser uma espécie de trabalho temporário. É muito ruim. Retira a possibilidade de quinquênio, de sexta parte e também coloca um risco para o servidor, que é o medo de fazer o seu trabalho. Lembrando que hoje a gente tem ainda a permanência de alguns serviços públicos independentes dos governos, porque existe a estabilidade. Eu vou dar um exemplo. Quando teve a pandemia da Covid-19, a gente conseguiu minimamente manter o Programa Nacional de Imunização, mesmo com um presidente que era contrário às vacinas, apesar de ele ter se vacinado, um presidente que era contrário às vacinas, a gente conseguiu manter mais ou menos um programa de imunização em massa. Por quê? Porque tinha servidores públicos. Porque existiam esses profissionais. Tem outros casos. No caso do ex-presidente Bolsonaro, foi multado por crime ambiental por um trabalhador do IBAMA. O Bolsonaro não conseguiu chantagear esse funcionário, foi multado por crime ambiental, porque esse era um profissional com estabilidade na sua carreira. Mesmo caso também do ex-presidente, o inelegível, hoje encarcerado Bolsonaro. Ele só foi pego, Senival, com as joias que ele trouxe para o Brasil, porque ele ia trazer as joias escondido. Ele ia trazer escondido. Ele só não... Ladrão de joias. Só não conseguiu trazer por quê? Porque tinha um funcionário da Receita Federal concursado que não teve medo de chantagem, porque tinha estabilidade no seu cargo. O que essa reforma administrativa põe em risco é justamente essa impessoalidade, essa estabilidade. É um risco brutal a gente perder isso. E eu não digo que é um risco simplesmente para o servidor público, não. É um risco para a população. O que vai ser?
essa reforma administrativa, se Deus o livre, mas vem um outro genocida para a presidência que é contra a vacina, que é a favor de roubar joia, que é a favor de crime ambiental, ou coisas piores que vai saber o que pode vir no futuro. Se não tiver servidores estáveis nas fronteiras, na Receita, na Alfândega, no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, no Ministério do Meio Ambiente, nas forças de fiscalização sobre as fronteiras, o que vai acontecer? A gente está perdido. É isso que vai acontecer. Então, aqui eu queria dizer... Concluindo, vereador. Uma parte do meu mandato, nesse momento, está lá em Brasília. Amanhã terá um ato que diversas centrais sindicais estão chamando para dizer não à reforma administrativa. E daqui, eu também queria colocar o compromisso da nossa bancada, minha também, de não a esse retrocesso gigante, gigante, que pode vir para a história do Brasil. Muito obrigada. Obrigado, vereador. Próximo orador...